muito bem-vindo ao nosso canal Multiverso da Leitura. Você que ainda não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreve aqui. Você pode ter acesso a outras lives que a gente fez aqui falando de alguns livros da Via Lúdica, da Cantinela. E hoje com um tema muito especial, a poesia ilustrada para a infância. Eu quero que você ative também o sininho para você saber quando a gente tem live, né? Sempre uma vez por mês a gente lança aqui um tema diferente para você conhecer os nossos livros e também saber como aplicar com seus filhos, dentro da sala de aula. E hoje eu, Carol Ferrari, diretamente dos estúdios da editora Via Lúdica aqui em São Paulo, recebo 3 profissionais maravilhosos que têm uma coisa em comum. Todos são apaixonados por livros. Não é verdade? É verdade. Regiane, nossa editora, já é conhecida aqui da nossa live, já participou de outros momentos. Rê, conta pra gente o que você faz aqui na editora, como editora. Eu sou editora aqui na Via Lúdica, então cuido de toda a parte de aquisição de obras nacionais e internacionais, acompanho todo o processo do livro, do texto até o livro pronto, né, para chegar nas mãos do leitor. Muito bom, e hoje a gente vai falar de um livro especial, falando sobre texto e imagem. Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Rafa, Léo, se apresentem, por favor. Eu sou Léo Cunha, escritor, com 32 anos de carreira na literatura, quase toda feita na literatura infantil e juvenil, e já escrevi livros de prosa, de poesia, teatro, e estou aqui para falar do meu lançamento na Via Lúdica. Muito bom. Rafa, nosso convidado internacional. Mas já está mais brasileiro do que... Vai ter um sotaque aí, lá vem sotaque. Então, meu nome é Rafa Anton, eu sou espanhol, de Vigo, da Galícia, e trabalho com ilustração. Tenho experiência também em outros campos audiovisuais, com cinemas, desenho animado e desenho de interiores, que eu tenho formação em desenho de interiores, e é isso. Levo 20 anos no Brasil. Muito bom. Além da paixão pelos livros, o que eles têm em comum também é essa obra que a gente vai falar hoje, né? Sim. A partir do texto, do poema, da ilustração, do trabalho da edição. Mas eu queria saber, assim, como que surgiu essa ideia, de onde veio a primeira concepção aí desse tema? Quem vai responder para mim sobre isso? Que é ele, né? O autor. Na Passarela do Mundo, foi assim, um pedido da Regiane, né, da editora da Via Lúdica, que eu mandasse um livro para crianças aí que estão ainda pequenas, num processo de começar a se alfabetizar e tal. E tanto ela quanto eu gostamos muito de poesia, então a ideia foi fazer um livro de poemas, e quase todo escritor que escreve para crianças já fez um livro de poemas sobre bichos, né? Eu mesmo já tenho 1 ou 2, mas eu quis fazer um especial que foi falando sobre um aspecto que me interessa muito, que é a coisa plástica, mas a beleza dos bichos, né? As cores, as texturas, né? As peles e penas e toda essa beleza que me encanta muito e que eu acho também encantaria a meninada. E aí eu criei os poemas, vários poemas, quadrinhos, são textos curtos, né? Com 4 versos, 7 sílabas poéticas, que a gente chama da redondilha maior, e com um bom humor, né, com algumas surpresas, e felizmente a editora curtiu muito e topou publicar. E eu vou até pegar aqui uma versão, que é essa capa flexível, né? A gente pode ver que eu, quando fui ler, inclusive, eu falei para Rê, é impossível você ler e não associar a imagem. É um livro que não tem como ter só texto ou ter só imagem, é muito completo. E aonde você entrou nisso, Rafa? Bom, a Regiane me contactou também, eu não sei se foi através de Léo. Eu sugeri. Foi o Léo. O Léo, quando chegou, já veio com, eu queria que fosse o Rafa Anton. Eu falei, vamos embora. Você já conhecia o trabalho dele? Sim, o Rafa já tinha ilustrado um livro meu, e eu já tinha visto muitos livros dele, assim, poucos artistas no Brasil trabalham tão bem a questão dos bichos, com humor, mas também com uma plasticidade. Eu achei que combinaria as duas coisas que precisava, né? A beleza e o humor. Então eu achei que o Rafa seria uma boa
uma boa opção e a Regiane concordou. E quando você lê os poemas, Rafa, o que assim você pensou em relação à ilustração? Sim, bom, a poesia normalmente é uma coisa muito visual também, né? É musical. Você entra e já vai imaginando coisa. Eu gosto muito de ilustrar poesia. E para crianças é muito especial para mim. Eu não entendo muito de ilustração, mas sim, é perceptível que parece que você pintou cada livro. Pintei em cima dos livros. Lápis de cor, assim, exatamente. É lápis de cor. Parece que cada livro... É lápis de cor, sim. Sim. Uma marca do Rafa, sim, né? A gente... Então, os últimos tempos trabalhando mais com isso. É uma característica da sua me sinto mais confortável. Eu gosto muito de trabalhar com aquarela, com guache, com acrílico, só que eu me sinto melhor com lápis. Eu faço muita sujeira com água. É verdade. Com lápis é mais limpo, Rafa? Com lápis é muito mais limpo. Não molho nada, não cai água no chão, não, sabe? É muito perfeito, assim. Sim. E é como eu falei, o texto casou com a imagem, você não consegue desassociar, né? De jeito nenhum. E é sempre um desafio, né? Sim. Ilustrar a poesia, né? Porque sim, a poesia, a gente não quer, por exemplo, que a ilustração seja uma tradução do que está na palavra, né? Então, assim, a criança... ela encontra algo a mais. Então, o bacana é isso, sabe? Quando a criança vai ler o poema, ela está em contato com aquela musicalidade, com aquele ritmo, mas ao mesmo tempo ela está também observando todas as nuances, né? Então, sempre tem algo a mais que o Rafa coloca. Então, adoro a ilustração do jabuti. Você quer mostrar, Carol? Mostra. Então, tem bem no comecinho do jabuti. Então, você vê... Mais pra trás. Peraí. Isso, aí aqui. Aí a criança lê o jabuti e ao mesmo tempo fica nessas, né? Então tem o peixinho ali, tem essa calça do jabuti toda, né, de um xadrezinho, ele com a pontinha do pé na água. Então são alguns detalhes aí, são cenas, né? O poema já é uma cena sobre o jabuti, mas a imagem, uma cena assim, viva, né? Então é muito gostoso ler poema muito ilustrado. lindo. E o título do livro, como que saiu? Veio primeiro, foi depois da escrita? Foi depois, é porque eu faço uma brincadeira, esse universo da moda, dos desfiles, né, da passarela, eu quis fazer um paralelo entre né, o mundo como uma grande passarela para a beleza dos animais. Então, em vários poemas eu faço pequenas analogias, comparações entre, por exemplo... Ao mundo da moda. Ao mundo do vestiário. Então, por exemplo, o elefante que tem aquela pele toda enrugada, né, como se fosse um terno enrugado, o macaco com o macacão, evidentemente, o pinguim com o fraque, né, a zebra a onça como se fosse um pijama de bolinhas. Então você vê a onça, parece que é uma onça, mas quando você vê na pontinha do rabo tem uma costura, um zíper, uma coisa assim que opa, será que é uma roupa? Será que é? Então, os poemas deixam um pouco no ar isso e a ilustração também brinca muito com essa dubiedade. Então, eu ia até perguntar sobre isso. Na ilustração, vocês chegaram a trocar uma ideia assim, eu quero tal coisa, ou não? Foi uma percepção na leitura do poema? Eu acho que no começo não há esse contato. Eu acho que a partir dos rascunhos, né? Que vem as sugestões. Então tem vários processos também. Sim. Você começa a rascunhar, manda. Sim. A primeira versão quase sempre é em preto e branco, né? O ilustrador quase sempre manda. E a gente fala, aqui, quem sabe isso, quem sabe aquilo, dá uma outra pista, mas a ideia visual já estava desde o início, né, Rafa? Quando o Rafa mandou para nós, né, os Rafs, né, e a gente, poucas interferências nós tivemos que fazer, né, porque tudo estava tão maravilhoso, assim. Então, os Rafs do Rafa. Os Rafs do Rafa. Não dá para não falar. Não, essa palavra... Então, assim, no começo a gente não interfere, assim, é um processo muito solitário do ilustrador, mas é um momento de pura criação. Então tem que deixar o ilustrador e depois a gente faz uma reunião para conversarmos sobre isso. Sim. Mas assim, foi tão... Esse livro saiu assim de uma maneira tão... natural. Tão espontânea, porque assim, foi tudo tão maravilhoso, assim, eu sou muito suspeita a falar, porque o texto chegou pronto, né, Léo? Quando foi na época também das ilustrações, a coisa assim nos agradou muito, então
o Deixa eu resultado perguntar foi uma essa coisa pro Rafa. preciosidade. Você falou que você gosta muito de trabalhar com lápis de cor, e a gente está acostumado àquelas caixinhas de lápis de cor com 12 cores, 20 cores. Nesse livro você gastou todas as cores? Usou praticamente todas? Todas as que eu tinha, né? Olha que legal. Mas eu gosto de trabalhar com toquinho, sabe? Eu apuro até o final o lápis, sabe? Ele fala muito da natureza, né? Então, realmente explora muito as cores. Nossa, eu achei maravilhoso. Mas tem preto e branco, que eu Também. amo. E essa Essa é sacada? De onde incrível, vem gente. essa sacada? No texto mesmo, né? Olha essa Ele fala zebra, dos- esse bolsinho. Mostra aqui pra essa câmera, Rê. É que esse poema brinca exatamente com a coisa que a zebra já tem essas cores desde a época do retrato em preto e branco, né? E quando você perguntou sobre o título, né, na Passarela do Mundo, o Léo também mandou o texto de quarta capa, porque a ideia de ser, né, o mundo é uma grande passarela na qual os bichos passeiam aí com as suas penas, né, a sua pele. Aí o texto de quarta capa eu adoro, é assim: todo dia, em nosso planeta, os bichos desfilam milhares de cores, formas e estampas, em couro, pelo, penas, escamas e até mesmo espinhos. A natureza é a mais linda das passarelas. Então, assim, é tudo muito pensando nessa passarela que se estende, né? Da quarta capa e vai da capa à quarta capa. Sim. Então, assim, é lindo pensar que o mundo é uma passarela, né? Pois é, muito lindo mesmo. Ô, Léo, você trabalha mais de 30 anos, assim, dedicados à literatura infanto-juvenil. Você tem, assim, um foco no sentido de, eu gosto dessa... tem uma característica em todas as suas obras, assim, que você consegue destacar? Algum caminho que você transita que é mais confortável, que você gosta mais de falar? Você falou dos animais, né? Olha, eu acho que depois a Regiane vai poder falar, porque ela é uma grande estudiosa, eu acho que às vezes os pesquisadores percebem isso melhor do que o artista, sabe? Uma marca de estilo, uma coisa recorrente, mas o que eu tento é exatamente o contrário, assim, eu tento ir atirar para todos os lados, porque eu cresci dentro de uma livraria, sabe? Minha mãe era dona de livraria na minha infância e adolescência, então eu cresci lendo de tudo, assim, então todos os gêneros, do terror ao humor, ao teatro, à crônica, à poesia, né? Então, autores brasileiros, estrangeiros, eu cresci com uma diversidade. A gente fala muito hoje em dia da bibliodiversidade, né? Minha infância foi essa bibliodiversidade. Muitos livros. Então, eu não conseguia escolher um que era meu favorito. Aí, eu já tenho mais de 80 livros, praticamente todos os gêneros, todos os assuntos, eu já me arrisquei, sabe? Assim, do livro de aventura ao livro de terror, à poesia. Então, eu não consigo perceber muito assim essa marca. Eu posso dizer assim, eu trabalho muito com humor e com um texto poético, mas aí eu vou deixar para a Regiane apontar essas características. Às vezes, quando a gente pensa em poema, poesia, a gente vai para o lado romântico, né? Mas essa questão do humor é um diferencial, que ele traz ali algumas, nas quadrinhas, né, que você comentou, alguma coisa engraçada dos animais que a gente consegue aplicar para a nossa vida. São coisas que eu acho que cada faixa etária que vai ler vai ter uma concepção diferente, né, Rê? Então, a obra do Léo, ela é vasta, eclética, tanto na temática quanto no gênero. Assim, quando o ano passado foi 30 anos, retrasado, uns 2 anos atrás. 2 anos, né? Eu fiz uma apresentação sobre quando o Léo fez 30 anos de trabalho com a palavra, né? E aí eu mostrei bem como que é essa obra do Léo Cunha. E ela é eclética porque ela tem humor, ela tem um lado lírico, ela tem a poesia social, né? Então ela tem essa brincadeira que é uma autorreferencialidade quando a palavra volta para ela mesma, né? Num exercício mais de metalinguagem. Então ela tem esse ecletismo do ponto de vista do estilo desse fazer poético, mas tem também uma variedade de temas. Então você tem lá desde Alzheimer, né? Então quando você pega um título como Chapeuzinho, Cachinhos de Prata, então você tem Cachinhos de Prata, você tem, por exemplo, uma obra que vai falar sobre de um rio, por exemplo, né? Que foi o desastre, né? Quando a gente pega o desastre em Minas Gerais, né? Então
essas questões vão aparecendo na obra do Léo. Adoro também um livro que aquele do estimação, Sinais Trocados. Sinais Trocados, né? Que estão brincando com o signo. Tem um maravilhoso que tem essa questão mais musical, que é Clave de Lua. Então, assim, a obra do Léo, ela é eclética no gênero e também na temática, mas tem um viés que eu amo que aparece aí, que é o humor. O Léo é ótimo no humor. Você fez até um estudo, um livro mais teórico sobre humor, né, Léo? Então isso é uma marca dele. Mas não dá para rotular o Léo numa coisa só, sabe? E essa coisa que você diz do romântico, existe um viés na poesia, que é a poesia lírica, né? Que também o Léo passeia por aí. Então, assim, eu acho que o Léo é bastante completo, né, na obra, assim, no fazer poético, sabe? E pensando ali no consumidor final, tanto uma criança que vai comprar numa livraria, numa editora, ou a escola, né, que a gente também chega aos alunos, como que essa temática é pertinente para esse momento que a gente está? Quando a criança vai trabalhar, depois eu quero saber, inclusive, se vocês têm alguma dica de como trabalhar essa temática dentro de sala de aula, voltado para os professores que assistem a nossa live. Mas primeiro, assim, com relação aos temas que você escreve, você tem uma inspiração do que acontece no momento, assim, do que essa faixa etária está vivendo? Inclusive, você tem um filho, né? Adolescente, às vezes tem alguma inspiração aí? Eu tenho uma filha já de 25 e um filho de 17, né? Mas na infância dos dois eu peguei muita coisa, muitas ideias, né? A maneira de olhar da criança, né? Acho que sempre eu presto muita atenção. Não só nos filhos, agora nos sobrinhos e tal. E eu acho que tá atento por que a criança gosta. No meu caso, mais em termos assim, de linguagem, do jeito de falar, do jeito de comunicar. Eu gosto de prestar atenção nisso. Língua de sobra. Eu roubo muitas coisas do meu filho. Então, meu filho um dia chegou de uma festa com uma sacolinha cheia de lembrancinhas, né? E um deles era uma língua de sogra. E aí eu falei, o que você gostou mais, Dé? Ele com 4 anos. Aí ele pegou a língua de sogra, soprou, né? E falou, eu gostei dessa língua de sobra. Ele não sabia o que era sogra, mas ele sabia o que é sobrar. Sim. Então ele achou que era língua de sobra. E aí eu roubei para o título de um livro meu. Que legal, tá vendo? Serviu de inspiração. Muito. Rafa, a gente estava conversando aqui antes da live, você comentou da sua experiência com audiovisual. Sim. Como que essa sua experiência te ajuda hoje nas ilustrações? O que você traz desse universo? Muita coisa. O que mais me influenciou no meu percorrido, assim, foi o desenho de personagens. Quando mais confortável me sinto e me sentia, né? Bom, às vezes ainda trabalho com isso, porque você tem que entrar muito na pele do personagem, sabe? Tem que trabalhar muito as expressões, o movimento, de frente, de costas, sabe? As poses todas de lado, de perfil, de meio lado, gestual, de cima, né? de baixo, gestual. O macaco, por exemplo, tem um gestual ali. Ele é muito performático, acho que tem então, isso, né? É isso, né? E isso te ajuda na hora de ilustrar. Ter essa referência, né? Sim. Deixa eu achar aqui. Eu adoro essa posição do macaco. Assim, ele quase sai do livro andando, né? Quase um 3D. Também é muita pesquisa também. Sim. Muita pesquisa, muito entrar, ver os bichos de verdade. Por que você, não sei se você se especializou, mas por que você gosta tanto e trabalha tão bem com bichos? Não sei, eu acho que um dia desenhei um bicho e as pessoas gostaram. E aí me começaram a pedir bichos, né? Meus sobrinhos, meus irmãos até. Desenhei um bicho aí, não sei o quê. E é mais fácil desenhar bicho do que gente ou não? Uma curiosidade minha, assim. Não sei. Eu me sinto mais confortável com os bichos. Os bichinhos. Sim. E desse livro, qual foi o bicho que você mais gostou? Assim, eu tô para fazer essa pergunta para você, assim, que eu tenho os meus preferidos aqui. Eu também. Eu gosto muito. Vamos lá.
Vamos ver, que eu vou achar aqui e já vou mostrar para quem está assistindo a gente. Eu gosto. Porque esse livro está disponível lá no nosso site. Assim como uma lista de livros da Via Lúdica, poemas. A gente tem outros livros que são nesse estilo e a gente separou para você ali no nosso site. Então, depois que você assistir, você vai lá dar uma olhadinha. Mas conta pra gente, Rafa, qual foi o bicho que você mais gostou de desenhar? Então, o elefante eu gostei bastante. O elefante enrugado, o do terno enrugado. Sim, do terno Deixa eu localizar ele tá no aqui. começo. É logo no início. Eu não quero mostrar o livro todo, porque você tem que comprar, né? Mas é tão lindo aqui. E ele pegou ainda 2 páginas, a ilustração, né? Sim, é lindo. Ô Rê, antes de você contar pra gente qual foi o que você mais gostou, que eu quero saber de vocês dois, como que a gente pode, como professor, trabalhar um livro desse em sala de aula? Eu acho que a primeira coisa, assim, que todo mundo tem que fazer é ler bem poesia, sabe? Criança com a poesia, sobretudo aqui nós temos uma quadrinha, então a quadrinha tem um ritmo muito marcado, né? Ela entra no ouvido, ela gruda, assim, então é gostoso ler quadrinha com as crianças. E é o primeiro momento que a criança vai se encantando com o som da língua, né? E aí, ao mesmo tempo, ela vai vendo que aquela forma gostosa de ouvir, ela traz uma cena aqui. Então aqui, por exemplo, quando a gente lê um poema, é uma cena de um bicho, né? Então se eu leio do elefante, se pudesse, não vivia com esse jeito amarrotado. Mas como passar um terno tão grande, tão pesado, então a criança percebe aqui, né, que está falando do elefante, tem esse ritmo gostoso. Então o primeiro momento é essa experiência com a palavra e também esse tempo de se debruçar na imagem, né? Então ela vai observando, né, o que é esse terno tão grande, tão pesado, né? Então explorando o vocabulário, percebendo as nuances da imagem, né? Então o que tem a mais aqui nessa ilustração que não foi colocado no texto, né? Então eu acho que dar a oportunidade que essa criança perceba, se encante com a poesia, né? Percebendo que ela tem ela é diferente de um texto, por exemplo, que circula na sociedade, como por exemplo uma conversa ali, né, cotidiana, ou talvez uma notícia de jornal, né, uma manchete de jornal. Então assim, ela é a língua, né, em sua criação, né? Então uma língua que foi trabalhada para criar um efeito, esse efeito sonoro, por exemplo, esse ritmo bem marcado. E claro, as ilustrações, né, que é um momento ali que a criança se encanta também. Além de entrar nesse universo do gênero textual, né, que o poema está bem forte nessa questão, a criança, com os menores, por exemplo, você me deu até uma ideia. É como se a gente pudesse mostrar a imagem sem o texto para as crianças. E aí, o que vocês pensam dessa imagem? Aí tem aquela roda de discussão. É um pinguim, ele está vestido de terno. E da imagem para o texto. Ou ao contrário, né? Fazer a leitura. Eles vão ilustrar esse poema. Então eu vou ler para vocês, agora vocês vão usar a criatividade e vão ilustrar. E aí depois a gente entra com o livro. Então é uma ideia aqui, com as crianças menores, talvez, né? Não tão formal quanto eu trabalhar gênero textual poema, mas também para eles usarem a criatividade, né? Exato. Sim, essas duas coisas funcionam muito. Muito. Pegar o texto separado da imagem e o que ele imaginaria a partir dali e o que ele escreveria a partir daquela imagem. Muito legal. É muito legal também, eu gosto muito de fazer com as crianças, quando eu estou apresentando um livro, assim, apresentar os autores, né, depois que elas conheceram a obra, viram o estilo, né, o estilo do ilustrador, o estilo do texto, né, do autor, e imaginar uma entrevista com eles, né? Então assim, saem cada assim, as coisas maravilhosas, perguntas deliciosas. Ou às vezes pedir para a criança ilustrar alguma coisa usando um pouco o estilo daquele autor, aquele ilustrador. Então vai aparecer um lápis de cor, vai aparecer, porque a criança ela é muito sagaz, ela vai percebendo esses detalhes. Sim. Então é gostoso. E um convite também para escrever quadrinhas, né? E sobre isso que você falou, é muito engraçado. Eu tenho uma filha de 4 anos. E às vezes eu pego para ler com ela assim, e o livro tá acabando, e aí às vezes eu não quero ler
aqui a biografia, né? Aí eu vou passar ela, não, mamãe, quem é esse? É quem escreveu? Aí eu falei, sim, aí eu leio. Aí ela fala, e quem desenhou? Quem desenhou? Aí eu vou. Então, assim, é uma curiosidade de quem tá Claro. por trás daquilo, Sim. né? Exato. De onde saiu aquelas palavras, de onde surgiu aquela ilustração com apenas 4 anos. Muito Eu legal. gosto muito de apresentar os autores para as crianças e nos meus livros aqui que eu edito, eu sempre ponho uma mini bio e uma foto, porque eu acho tão importante que Com as certeza. crianças conheçam, sabe? Então, saber que é um autor nacional, que é um ilustrador nosso, né? O Rafa é nosso já, né? Ah, sim. O Rafa é nosso, tá aqui 20 anos, é o nosso, então uma pessoa que, né, traz tanta criatividade no traço, né? Então acho que é legal a criança ter esse contato. Muito. Ô, Léo, e aí, qual é o que você mais gosta e por quê? Vou deixar você mostrar. Eu vou deixar a Regiane falar o dela primeiro, pra eu ir Pra você folhear. escolhendo aqui, pra Eu falei o escolher. primeiro, eu ia falar 4. Quatro? Os 4 que mais gosto, você falou, pergunta para mim em plural. 4 que você mais gosta? Não, eu achei que era um... Ah, tudo bem. Fala mais um, pode então. falar. Rafa. Pode falar. Mais um, o macaco, O macaco. Macaco. o porco-espinho Bonitinho que tá aqui na... e a zebra. São os meus 4. A zebra? Sim. É. Sim. Ai, Posso difícil falar o escolher. Vai, Rê, você. O meu, que eu mais gosto, arara. Ai, que linda. Eu acho a arara muito bonita. Mostra aqui pra essa Vou mostrar câmera. nessa câmera aqui. Eu tenho outras também que eu amo, mas eu gosto da arara pela junção, a própria palavra arara, né? Então, esse palíndromo, né? E tem uma coisa que o Rafa fez muito bem, que ele faz na imagem, ele faz aqui na imagem o palíndromo, né? Esse vai e volta, né? Então as cores aqui pra cá. Então eu gostei muito porque o que tá no poema, eu vou ler o poema, Tá retratado tá na retratado imagem. na imagem de uma forma assim muito criativa. Arara. Como uma ave aquarela, a arara é beleza rara. O seu nome vai e volta e o nosso olhar nunca para. Por quê? Porque a arara é esse palíndromo, essa escrita espelho. Você lê daqui pra cá e daqui e de lá pra cá é a mesma coisa, né? Arara. E o Rafa traz exatamente em imagem Conversou, né? esse espelho, né? O nosso olhar nunca para, porque vai daqui pra cá e de lá pra Sim. cá. Então eu gosto bastante dessa ilustração. Mas tem outras também. A zebra também. Gosto muito do porco-espinho. Ô, Rafa, qual foi o animal mais desafiador pra desenhar, assim? Que você se debruçou mais tempo? Acho que tem 2. O dragão marinho, por ser um bicho que eu não conhecia. Desconhecido, né? Desconhecido. O dragão azul. É o dragão azul. E Mostra pra Muita câmera. pesquisa também, né? muita. Não, esse bicho todo pesquisa, porque eu não conhecia. Então, E é um bicho bonito, é né? lindo. E tirar também uma expressividade do bicho, né? E você, de onde saiu o dragão azul? Então, olha, eu também não conhecia, mas um tempo atrás eu fui jurado de um prêmio concurso literário chamado João de Barro, e o texto mais lindo, eram 700 concorrentes, o texto mais lindo era um texto chamado Dragão Azul. E ganhou, eu e os outros jurados escolhemos ele em primeiro lugar, mas acabou que não foi premiado por uma minúcia burocrática, assim, o cara não tinha mandado comprovante de residência, uma bobagem, perdeu o prêmio. Que dó. E é um texto lindo e até hoje a gente não sabe quem que é esse autor, a pessoa pode ter desistido, eu não sei escrever, e ao contrário, se você por acaso estiver assistindo, Manda o você texto pra Via manda o texto pra Lúdica. Via Lúdica, porque o Dragão Azul é lindo demais e foi unanimidade no júri. E aí eu fui pesquisar que bicho que era esse e vi que é lindo mesmo, né? É um bicho que no meio do mar com brilhos e um formato todo diferente. Então é um bicho realmente que me chamou muita atenção. Bom, para eu falar do meu favorito, são muitos também, São já citaram muitos. quase todos, né? Só para não citar um que ninguém Falou. citou ainda, eu vou falar do Morcego, que foi o último poema que eu fiz para o livro. Né? Já tava Uma quase... pergunta, antes de você falar. Essa ordem que está no livro, foi você que estabeleceu ou depois que está pronto que a gente monta uma ordem? Olha, no caso aqui poderia ser qualquer ordem, não lembro se Não tem a uma Regiane sequência, né? sugeriu alguma Não, coisa. não, só do morcego que tinha que finalizar mesmo, né? Que foi, o Léo vai falar. Porque a gente acabou que
por uma questão de paginação, né? Um livro tem que ter determinado número de páginas para fechar caderno, coisa da gráfica e tal. E aí precisava de mais um. E aí eu lembrei que eu não tinha falado do morcego e eu fiz uma quadrinha que meio que fecha É porque o morcego tem fama de ser um bicho feio, né? E a gente está falando de beleza. E eu falei, morcego, na passarela do mundo cabe de tudo, eu acho. Cabe até mesmo um morcego de cabeça para baixo. Eu achei que era legal, né? Trazer a passarela e trazer um bicho que muita gente acha feio e que... E a sacada do Rafa? Mostra pra câmera que é muito aí boa no varal. A ilustração é ótima, né? Porque aí estão as roupas penduradas de cabeça para baixo e o morcego lá num galho, né? No seu varal particular. Na sua passarela. Na sua passarela. Muito até lindo. uma temática legal pra gente trabalhar a diversidade, né? Sim. Total. Mostrando que na natureza existe essa grande diversidade, né? A natureza é esse espaço, né? Em que esses bichos com espinho, com penas, com pele diferente. Então é isso. E é engraçado como é que a coisa da beleza é muito particular, né? Uma vez eu dei uma oficina de poesia lá em Moçambique, em Maputo, e uma atividade que eu dei foi para o pessoal escrever sobre a girafa, porque é um bicho que eu amo, acho lindíssimo. Já tem livro sobre girafa que eu escrevi. Meu primeiro livro chamava O Sabiá e a Girafa. E aí eu falei, vou pedir pro pessoal que está cercado de girafa o dia inteiro, né, para eles escreverem. Meninos adolescentes, de 10 a 14 anos. E aí a criança fez lá um poema falando que a girafa é um bicho muito feio. Eu achei aquilo, assim, para mim impressionou, porque é uma menina que está lá cercada de girafas e acha que a girafa é um bicho feio. E eu falei, você acha? Acha muito feio. E eu acho a coisa mais linda. Mas então, talvez porque é comum para eles e pra gente a gente não vê tanto. Para você ver como a beleza acaba sendo relativa, né? Sim, até dentro do universo dos animais. Ainda bem, né? Imagina se todo mundo gostasse de tudo. Nossa, gente, nossa conversa, muito legal ter vocês aqui com a gente, pra gente falar um pouco dessa obra, falar como você aí de casa, como pai, como mãe, pode aproveitar essa leitura, como pode trazer lições para as crianças hoje, professor também que assiste a nossa live, saber como trabalhar na sala de aula. Esse é o nosso intuito aqui com as lives que a gente faz, é trazer o autor, trazer o ilustrador, trazer o livro para mais próximo de quem está assistindo a gente, e é o que a gente tentou fazer aqui. Aqui embaixo, então, na descrição da live, a gente tem o link onde você vai ao nosso site e tem uma lista ali de livros de poema. E aí fica disponível para você comprar, para você dar de presente, né, Rê? A gente tem outros livros da Via Lúcia que trabalham esse formato que a gente pode dizer? Gênero. Sabe uma coisa, Carol, antes da gente encerrar, uma coisa que na Passarela do Mundo eu acho muito interessante, assim, esse livro, ele vai acompanhando a criança, assim, a infância. Então, a cada momento a criança percebe uma nuance. E tem um poema que é bastante crítico, que é o Vison, né? Que é um único poema que o Rafa coloca ali, de fato, não só um bicho, mas como uma mulher com um casaco, assim. O que mais me tocou, esse poema, eu acho que é importante a gente falar para quem está em casa, porque assim, tem uma questão que é essa consciência ecológica e levar essa reflexão, sabe? Então, por exemplo, quando uma criança pega na Passarela do Mundo, quando ela pega essa ilustração, ela vai ver esse preto aqui e essa jaula, e ela vai perceber que algo destoou do que vinha acontecendo em todo o livro, né? Nos outros bichos. E aí ela vai perceber, tem a pele transformada em casacos de milhões que aquecem corpos ricos e congelam corações. Certamente, aqui é um momento de muita mediação, porque a criança pode não ter esse repertório. É um animal que não é tão comum. Que não é comum, casaco de vison. Então, quando às vezes a pessoa fala casaco de vison, nem se lembra do bicho. Então, é uma reflexão bem bacana para a gente fazer com as nossas crianças. Acho que é boa literatura, a grande literatura, essa literatura que sempre vai para reflexão. Então, conversar com as crianças sobre o lido, deixá-las experimentando a palavra poética, a imagem,
e, claro, esses momentos de reflexão. E isso que você falou é interessante, porque os livros todos, eles vêm com a faixa etária, né? Na hora que você vai comprar ali no site, você pode limitar livros para 3 anos, 4 anos. E aí o que você falou, não tem uma faixa etária. Não tem. Porque você vai trabalhar desde a criança, da forma mais simples, que é a linguagem deles, ali de 3, 4 anos, até essa questão da consciência ambiental, que pode ser trabalhado com um adolescente, um infanto-juvenil, bem tranquilamente. Muito bom a sua observação. Essa questão de... Aí isso fica para outra live, mas essa questão de idade nos livros, ela é só para uma organização mais de marketing, mais de logística. Para nós, um bom livro, ele é um livro assim que ele acompanha a infância e ele vai sempre tendo essas camadas de leitura, né? Então, um livro como Na Passarela do Mundo não é somente para uma criança pequenininha. Nós, adultos, ficamos encantadas com uma obra dessa, assim. Então, ela vai acompanhando o leitor. Tem uma frase que eu falo, que eu repito em todos os lugares que eu vou, que eu falo assim, boa literatura infantil é aquela que é para crianças de 0 a sempre. 0 a sempre, olha. 0 a sempre. Ótimo. Eu me encantei com meu filho quando era bebê, muito pequenininho lá na Alemanha. Quando chovia, eu tinha uma biblioteca bem pertinho de casa, era do lado do parquinho. E quando chovia, a gente entrava lá. E eu não tinha tido muita relação com literatura infantil nessa hora. Só quando era criança, né? E quando vi aqueles livros, fiquei assim apaixonado. Nessa hora eu pensei que eu gostaria de me dedicar a isso. Ainda passaram uns anos até que eu comecei. Comecei tarde, na verdade. Aí está o poder, né, dessa literatura, sim, né, para a infância que nos encanta, fiquei né? Maravilhado. Impacta as crianças, porque você foi ali para fugir da chuva, para distrair a criança no momento de chuva. Não, eu deixava a criança lá sozinha. E aí impactou aí eu ficava você. nas prateleiras. Sim. Encantada pelos livros. Encantadaço, assim. E antes de finalizar, sim, eu quero saber se vai rolar parceria aí, se entre vocês trabalhando de novo, se já tem alguma coisa em mente, dá para contar alguma coisa pra gente? Olha, eu tenho já um livro no Prelo, aí na Via Lúdica, né? Um livro de poesia, mas é outro tipo de poesia, a poesia visual, né? E que vai sair no início do ano. E tomara que outras coisas venham também. Exatamente, a gente gostou da dupla ali, viu? O Rafa também tem livros aqui. Tem alguns que ainda não saíram, que eu estou muito curioso. Mais 4 que vão sair? Que legal, bom saber que vocês feliz já com são a parceria, de casa. Muito agradecido. Muito obrigada por terem vindo aqui pra gente conversar, bater um papo. Se você gostou, então inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, porque tem muita live para vir e você assim conhece o nosso material. Acesse o link para ter acesso à nossa lista de livros voltadas para essa temática que a gente teve aqui hoje. Então a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.